Meus queridos alunos e alunas, vocês que estão se preparando para a primeira fase do exame da ordem, sejam muito bem-vindos. Professor Ronaldo Rolim na área, começando aqui o nosso quarto encontro de resolução de questões de direito constitucional. Hoje nós vamos falar sobre poder judiciário e controle de constitucionalidade. Então fique ligado, fique ligada, que tem muita coisa interessante aqui, até porque controle de constitucionalidade, como a gente já veio falando, é um dos assuntos que mais caem, junto com o processo legislativo. Então você precisa ficar atento, ok? Eu queria iniciar aqui dando uma feliz Semana Santa a todos, independente da sua religião, mas a mensagem que se passa de paz, de renovação neste momento, principalmente neste momento que estamos vivendo. Então, uma abençoada Semana Santa, uma feliz Páscoa para cada um de vocês e para cada família de cada um de vocês, tá certo? Para a família de cada um de vocês, ok? Então vamos lá com o direito constitucional. Deixa eu pegar a canetinha aí na tela. Olha só, primeira questão, vamos lá. No Brasil existe o chamado Sistema de Controle de Constitucionalidade, que pode ser tanto preventivo como repressivo. Controle preventivo, né, através dos mandatos de segurança, o veto jurídico e por aí vai. E o repressivo, que são as ações de controle de constitucionalidade, seja o controle concentrado ou então o controle difuso. Se feito pelo judiciário, pode ser na forma difusa, exatamente aquele que é feito qualquer órgão do Poder Judiciário, ou concentrado, que é só pelo STF. Quando feito na forma difusa, chegando a causa à análise do tribunal, segundo prevê expressamente a Constituição, controle de constitucionalidade difusa, isso aqui é uma das coisas que mais cai na OAB. Controle de constitucionalidade difusa, aquele que é feito por qualquer órgão do Poder Judiciário, seja o juiz singular ou seja o tribunal. Contudo, quando se trata de tribunal, a Constituição Federal, lá no seu artigo 97, ele fala o seguinte, a chamada cláusula de reserva de plenário. Se for para fazer o controle de constitucionalidade, deve ser pelo órgão especial ou pelo pleno. Órgão especial ou pleno. O tribunal, o relator sozinho, a turma, a Câmara, não pode realizar o controle de constitucionalidade difuso, viola a cláusula de reserva de plenário. E olha só, tem tribunal que faz o seguinte, não vou declarar a inconstitucionalidade, não vou apenas afastar a sua incidência neste caso concreto. Ora, afastar a incidência é uma forma de você burlar a cláusula de reserva de plenário. Sendo assim, muita atenção, a súmula vinculante número 10, tá certo? Vou até colocar aqui, ó, SV de súmula vinculante número 10, ela diz também que isso não pode acontecer. Afastar a incidência de uma norma é violar a cláusula de reserva de plenário. Mas não estou declarando a inconstitucionalidade, não interessa. Mas você está aqui burlando o que fala o texto da Constituição, tá certo? Então tem que ser pelo órgão, pelo plenário. Professor, existe alguma forma de um tribunal realizar o controle de constitucionalidade sem passar pelo pleno ou pelo tribunal? Só uma. Quando já existe uma manifestação expressa e anterior daquele tribunal. O tribunal já tem um entendimento expresso, manifestamente expresso sobre aquela norma. Já decidiu tantas vezes assim, então já existe uma jurisprudência pacífica nesse sentido. Aí tudo bem, o relator, a turma, a Câmara pode realizar esse controle de constitucionalidade. Por quê? Porque já pegou com base na jurisprudência do tribunal. Sendo assim, vamos lá, letra A. Esse controle de constitucionalidade difuso feito pelo tribunal somente pode ser feito pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, que poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Perfeito. Letra A já responde satisfatoriamente, está tudo de acordo com o artigo 97 da Constituição Federal, tá certo? Então, letra A já é a correta logo de cara, mas eu sei que quando a letra A é a correta, qual é o erro das outras? Olha só, letra B. Somente pelo voto unânime da turma julgadora, turma não, pleno ou órgão especial, ou pela maioria de seus membros, ou seja, pleno. E lembre-se, é maioria absoluta, não é a maioria simples ou relativa, maioria absoluta. É uma questão muito delicada isso, então precisa de um quórum qualificado. Letra C. Somente pelo voto da maioria relativa. Não, eu sabia que isso ia aparecer. Na sua prova do OAB, pode ter certeza. Tem muito aluno que vai ficar em dúvida entre A e a C. Poxa, a maioria absoluta, a maioria relativa é apenas essa a diferença. Eu não sei o que é que eu faço.
Cuidado, lembre-se, estamos falando da Constituição Federal, então precisamos ter um quórum realmente alto, maioria absoluta, tá certo? E letra D, os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público quando o tema estiver respaldado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não, nada disso. Controle difuso qualquer órgão pode fazer, tá certo? Então, primeira questão aí, letra A. Primeira questão, letra A. Vamos em frente. Segunda questão. A Constituição Federal de 88 traz preciso tratamento sobre a composição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, todos harmônicos e independentes entre si, conforme a previsão do artigo 2º. Lembrando que isso aqui, a separação de poderes, inclusive, é cláusula pétrea, tá? Sobre a estrutura e composição do Poder Judiciário brasileiro, é correto dizer que neste, além de outros, estão compreendidos. Opa! Composição do Poder Judiciário brasileiro. Você vai encontrar lá no artigo 92, lá no artigo 92, está dizendo lá quais são os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Vamos lá, letra A, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e em âmbitos estaduais, os tribunais de justiça. Opa, tribunais de alçada? Não existe isso daqui no artigo 92. Não está lá no artigo 92, letra A está falsa. B, os tribunais e juízes eleitorais, perfeito. Os tribunais e juízes militares, perfeito. Os tribunais e juízes do trabalho, perfeito. E os tribunais de conta, tribunal de conta, não. Cuidado, não é porque se utiliza do nome tribunal que é fruto, que é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Conta, olha só, os tribunais de contas, apesar do nome, não fazem parte do Poder Judiciário. Muito cuidado. Outra, Justiça Desportiva. Você já ouviu falar de STJD? Se você gosta de futebol, acompanha o futebol, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Parece o STJ, né? Parece. Só que não é. O STJD, a Justiça Desportiva, ela não faz parte do Poder Judiciário, são tribunais administrativos, cuidado com isso. Justiça Desportiva, tribunais de conta, apesar do nome, não são órgãos do Poder Judiciário, não estão lá no artigo 92. Letra C, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, inciso 1-A, perfeito, emenda constitucional 45/2004, perfeito, e os juízes dos estados e do Distrito Federal. Opa, letra C é a nossa resposta correta. Letra C, lembrando que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, mas não analisa processos judiciais, analisa processos administrativos, ok? E letra D, o erro aqui da letra D é porque fala da justiça desportiva. Então, segunda questão, letra C, de casa, de correto. Vamos em frente. Terceira questão. Considere tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, proposta de emenda constitucional, para abolir o voto universal e periódico. Não pode, isso viola a primeira cláusula pétrea da Constituição, artigo 60, parágrafo 4, inciso 1, não pode, voto universal e periódico, não pode. Ah, professor, mas o voto pode ser facultativo? Pode. Voto obrigatório não é cláusula pétrea, tá? Fica ligado, é o voto secreto, universal, direto e periódico. Um deputado impetrou mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a um processo legislativo materialmente eivado de vício de constitucionalidade. Nessa hipótese, o mandado de segurança deverá ser... cuidado com isso daí, cuidado com isso aqui, presta atenção. Nós estamos falando de uma PEC. Tá certo? Em relação à proposta de emenda constitucional que possa macular a própria Constituição, ou seja, que fere uma de suas cláusulas pétreas, um parlamentar pode impetrar mandado de segurança? Pode impetrar mandado de segurança sem nenhum problema. Controle de constitucionalidade preventivo. Vamos lá. Esse mandado de segurança deverá ser, letra A, denegado sob o fundamento da ilegitimidade ativa? Não. O parlamentar tem legitimidade ativa? Sim, ele pode ser o autor desse mandado de segurança. B, denegado sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo? Uma vez que a proposta de emenda constitucional não ultrapassa os limites materiais do poder constituinte, ultrapassa. Ele está violando a cláusula pétrea. Letra B está totalmente errada. C, concedido pela seção judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. Não, esse mandado de segurança é uma PEC, pessoal. Vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Não estou falando de qualquer mudança legislativa, não. Estou falando da mudança da Constituição. Então é pelo STF, por favor.
E letra D, esse mandado de segurança deve ser impetrado perante o STF, perfeito. E uma vez que o parlamentar tem legitimidade para impetração, perfeito, a ordem deverá ser concedida, já que a proposta de emenda ultrapassa os limites materiais do poder constituinte e derivado. Quais são os limites materiais? As cláusulas pétreas. Letra D, ó, tá completinha, corretíssima, não tem por onde errar, tá certo? Controle de constitucionalidade preventivo, fiquem ligados nisso. Quarta questão. O prefeito do município de Santo Augusto quer discutir no STF a constitucionalidade de uma determinada lei municipal. Opa, circula lei municipal. Publicada em 1º de dezembro de 1982. Opa, além de ser municipal, é antes da Constituição, que contempla destinatários determináveis, tendo como parâmetro a Constituição Federal e fundada em controvérsia constitucional. Na oportunidade, foi verificada a existência de diversos casos já julgados acerca do tema, inclusive com acordos propostos pelo município e homologados pelo Poder Judiciário. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Olha, ele quer discutir no STF uma lei municipal antes da Constituição. Não interessa nem se era antes ou depois. Leis municipais podem ser discutidas no STF, a sua constitucionalidade? Sim. Através do que, professor? Através da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A gente só utiliza a ADPF quando não cabe as outras ações de controle de constitucionalidade, quando não cabe ADI, ADC, ADO, cuidado com isso, tá certo? E outra coisa, além disso, é antes da Constituição de 88, ele está te dando uma segunda dica de que é a ADPF. Eu só uso ADI, ADC, ADO depois da Constituição. Leis que foram editadas, promulgadas depois da Constituição, depois de 5 de outubro de 1988. Se a lei é anterior, eu vou para a ADPF. E aí eu não falo mais de controle de constitucionalidade. Eu falo se a lei foi recepcionada ou não. Uma lei constitucional ou inconstitucional só se for de acordo com a Constituição de 88. Normas anteriores a 88 eu vou falar de recepção, se elas foram recepcionadas ou não. Bacana? Pegou essa dica? Vamos lá. Letra A. Ela poderá ser proposta perante o STF. Ação direta de inconstitucionalidade? Não, já vimos o porquê. É uma lei municipal e antes de 88. B. Ao invés de questionar a constitucionalidade da lei via ação direta, que se mostra inadequada à hipótese, perfeito, caberia o manejo de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposto perante o STF. Letra B, ó, corretíssimo, é o que nós queremos. Qual o erro da letra C? O prefeito municipal tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade? Não. Os legitimados estão lá no artigo 103. Prefeito municipal não tem para ação direta de inconstitucionalidade. E letra D. O fato de uma lei possuir destinatários determináveis retira seu caráter abstrato e geral, transformando em norma de efeitos concretos. Nada a ver isso daqui, tá certo? Sempre tem uma questão que não tem nada a ver. Então a resposta é letra B. ADPF. Lei municipal e anterior à Constituição de 88. Pronto. ADPF. Lembre-se do caráter da subsidiariedade. Vamos em frente. Quinta questão. O município está litigando no Poder Judiciário e no julgamento de segunda instância verificou que foi utilizada uma determinada súmula vinculante do STF que lhe é desfavorável. Nesse sentido, tendo por base o direito brasileiro vigente aplicável ao caso em exame, é correto afirmar que, em relação à mencionada súmula, o município... súmula vinculante do STF. O município tem que cumprir súmula vinculante? Tem que cumprir súmula vinculante. Artigo 103-A da Constituição Federal, acrescentada pela Emenda Constitucional 45. Então, sendo assim, o município, letra A, deverá interpor recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, no qual poderá pedir o cancelamento ou revisão da referida súmula? Não, não é recurso extraordinário aqui, tá certo? Se aplicou a súmula vinculante, não é recurso extraordinário. B. Poderá propor incidentalmente ao referido processo a revisão ou cancelamento de enunciado da súmula, mas o processo não será suspenso. Opa, a letra B está corretíssima. Letra B está corretíssima. Quer saber mais sobre súmula vinculante? Dá uma olhadinha na Lei 11.417, tá certo? Lei 11.417 de 2006. Dá uma olhadinha lá. Letra C. Não poderá pedir o cancelamento? Pode. E letra D. Poderá propor incidentalmente referido processo, revisão ou cancelamento com efeito suspensivo do processo? Não. Não suspende o processo. Ah, mas foi desfavorável ao município. Problema do município. Segue a súmula vinculante enquanto ela estiver vigente. Enquanto ela não for revista nem cancelada, o município tem que cumprir o que está lá. Tá
certo? Então não cabe recurso aqui nesse sentido, ele vai ter que cumprir a súmula vinculante, vai ter que aceitar a decisão que lhe é desfavorável. Portanto, com base em tudo isso, a letra B de bola é a única que responde satisfatoriamente, é a nossa a alternativa correta. Vamos em frente. Sexta questão. Em sede de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada originariamente perante o Tribunal de Justiça Estadual. Opa! Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça? Sim. É uma lei estadual ou municipal contra a Constituição Estadual. O parâmetro aqui é a Constituição Estadual. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, requereu que fosse declarada a inconstitucionalidade de determinada lei municipal. Tá, eu não disse? Era uma lei estadual municipal, uma lei municipal contra a Constituição Estadual, que reproduz dispositivo da Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados. Nessa hipótese, à luz da jurisprudência do STF na matéria, a referida ação direta é, letra A, admissível. É admissível, sem nenhum problema. Não sendo cabível recurso extraordinário ou reclamação em face do acordo estadual para o STF, por ser de competência originária dos tribunais de justiça estaduais o controle concentrar a constitucionalidade de leis municipais. Opa! O problema aqui é que a norma da Constituição Estadual é a mesma da Constituição Federal, de reprodução obrigatória. Então, se está ferindo a Constituição Estadual, está ferindo a Constituição Federal. Então, poderia levar o caso a ser discutido no STF? Poderia. Então, o problema está aqui, ó, não sendo cabível o recurso extraordinário. É cabível. Letra B. É inadmissível, sendo cabível o recurso... Opa, não é inadmissível coisa nenhuma, é admissível, tá? Vamos em frente. A letra C é admissível, perfeito, sendo cabível recurso extraordinário em face do acordo estadual para o STF, na hipótese de interpretação da norma constitucional estadual contrariar o sentido da norma constitucional federal de observância obrigatória. Foi o que eu falei. O problema está aí. A norma da Constituição Estadual é a mesma da Constituição Federal, então eu posso levar o caso para o STF, ok? Letra C é a nossa resposta correta. E letra D já começa com inadmissível. Não. Professor, controle de constitucionalidade do Tribunal de Justiça? Sim. Tendo por parâmetro a Constituição Estadual. Da mesma forma que o STF é o guardião da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual. Ou, no caso do Distrito Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Bacana? Sexta questão, letra C. Vamos para a sétima. A Constituição Federal estabelece que a DPF dela decorrente será apreciada pelo STF na forma da lei. Claro, ação de controle de constitucionalidade. A esse propósito, considere a regulamentação da matéria à luz da jurisprudência da referida Corte. Letra A. Em sede de medida liminar, pode ser determinada a suspensão dos efeitos de decisões judiciais relacionadas com a matéria objeto da DPF. Aqui tudo bem, sem nenhum problema. Admitida a relativização dos decorrentes de coisa julgada por decisão de maioria qualificada diante de circunstâncias de excepcional interesse social. Não existe isso. Relativização da coisa julgada, não. Posso ter a modulação dos efeitos, não da coisa julgada, por favor. B. Admite-se o ingresso de amite cura, ou seja, os amigos curem, né? Os amigos da corte amite, né? É só lembrar, amicus no singular, amite no plural. Admite-se o ingresso de amite cura na DPF pela aplicação por analogia do estabelecido em lei relativamente à ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstrados a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes. Beleza. Quer saber mais sobre a DPF? Ó, isso aqui está lá na Lei 9882 de 99. E qual é aqui a questão da analogia? É porque lá na lei da ADI, a Lei 9868, admite o ingresso de amicus curiae, de amite curiae. Então, letra B está corretinha. Se eu admito na ADI, eu admito na DPF. Bacana? Letra B é a resposta correta da sétima questão. Olha a letra C. Considerado seu caráter subsidiário, não pode a DPF ser conhecida como ação de inconstitucionalidade, caso manejada em hipótese de cabimento desta, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Opa, falso. E letra D, não se admite a modulação dos efeitos. Admite-se sim, tá certo? Por 2/3 modulação dos efeitos, é por 2/3 dos membros do STF. Vamos em frente, oitava questão. Suponha que o município aprove lei que proíbe o transporte remunerado de passageiros por meio do uso de aplicativos, sob a justificativa de que a lei orgânica, estou falando de município, então é a lei orgânica local, condiciona o exercício desse tipo de atividade à prévia autorização da entidade federativa, que no respectivo ato avalia a capacidade do agente econômico garantir a segurança dos usuários. Para apurar a compatibilidade do diploma legal com a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É claro, lei municipal, a DPF, perante o STF.
Considerando a situação hipotética a respeito do controle conceitual de constitucionalidade e com base na jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Letra A. A revogação da lei antes do julgamento da DPF importará necessariamente na perda do objeto da ação? Não. Não vai importar na perda do objeto da ação, porque eu estou falando da Constituição Federal. Então, por mais que a lei seja revogada, o processo continua. Por quê? Porque pode haver uma proliferação de leis. Então, para evitar isso, a DPF continua ainda que a lei seja revogada. B. A DPF não deve ser conhecida, dado que a norma pode ser objeto de ação direta de constitucionalidade. Não, lei municipal não pode ser objeto de ADI, só de ADPF. C. A norma deve ser considerada constitucional porque o município dispõe de competência para dispor sobre trânsito e transporte. Não, trânsito e transporte está lá no artigo 22, competência privativa da União. E letra D. A norma deve ser considerada inconstitucional, pois a criação artificial e justificada de reserva de mercado ofende o princípio da livre iniciativa. Letra D é o nosso, cadê? Letra D é o nosso gabarito. Vamos para a nona. Estou pegando aí o filho, olha como tem muita questão repetida, súmula vinculante, ADPF, tem muita coisa bacana. Nona questão. Determinada Câmara do Tribunal de Justiça apreciou arguições de inconstitucionalidade de duas leis municipais, tendo decidido na primeira, no mérito, pela constitucionalidade da norma, enquanto que na segunda, afastou provisoriamente a aplicação da lei municipal por meio de decisão e medida cautelar, por inconstitucionalidade. Pode. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de votos dos desembargadores. Nessa hipótese, considerando o regime jurídico constitucional a respeito da cláusula de reserva de plenário, é correto afirmar que, olha o seguinte, a primeira lei é numa Câmara do Tribunal de Justiça, controle difuso de constitucionalidade. Lembra da primeira questão? Realizado pelo tribunal, é pelo pleno ou pelo órgão especial. Na primeira, como teve constitucionalidade, nenhum problema, mas na segunda, a Câmara não pode dizer que ela é inconstitucional. Tem que enviar para o órgão especial ou para o plenário. A segunda, a Câmara errou. Não podia ter feito isso. Sendo assim, letra A. A primeira decisão violou a regra da reserva de plenário? Não violou. Letra B. A primeira decisão está de acordo com a Constituição Federal, pois não exige o voto da maioria do órgão especial, enquanto que a segunda violou a cláusula de reserva de plenário prevista no constitucional. Não. As duas têm que observar. Vamos lá. Ambas decisões estão de acordo com o disposto na Constituição Federal? Não. Tá certo? Décima questão. Nenhuma das duas decisões violou a cláusula de reserva de plenário, pois as hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais específicas que não ensejam a aplicação da cláusula constitucional de reserva de plenário. Foi o que eu falei aqui, ó. A segunda foi afastada provisoriamente a aplicação da lei municipal por meio de decisão e medida cautelar por inconstitucionalidade. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de votos dos desembargadores. Não pode isso. Então, peraí, que aqui eu me equivoquei. A letra B, perdão. Li rápido demais. Acontece também, professor, lê rápido demais. A primeira decisão está de acordo com a Constituição Federal? Está, porque a norma está constitucional, sem nenhum problema. A segunda... Cadê? A segunda foi afastada provisoriamente. Lembra da questão da súmula vinculante? Pois é, então, letra B, a segunda violou a cláusula de reserva de plenário prevista no texto constitucional. Então, nona questão, letra B de bola, ok? Então, a C também está errada aqui, e aí nós vamos adiante. Décima. Em uma ação judicial contra o ValePrev, um juiz de primeira instância proferiu decisão em fevereiro de 2019 desfavorável ao instituto qualquer. Porém, em março de 2019, o STF editou súmula vinculante que é inteiramente contrária à referida decisão e favorável aos interesses do ValePrev em disputa naquele processo judicial. A decisão foi antes da súmula vinculante. Cuidado. Para tentar reverter essa decisão, o procurador da ValePrev pretende ajuizar uma reclamação constitucional perante o STF. Nessa hipótese, considerando seu ordenamento jurídico, é correto afirmar que o meio de impugnação judicial eleito pelo procurador, ele quer ajuizar uma reclamação. Cuidado com isso daí. Professor, mas quando eu tenho uma decisão que contraria uma súmula vinculante, é reclamação. Mas olha a pegadinha. A súmula vinculante é posterior à decisão. Então a decisão não estava violando súmula vinculante nenhuma. Vamos lá. Letra A. Não é cabível reclamação por ser dirigido contra a decisão de juiz de primeira instância? Não é por isso. Que não é cabível mas não é por esse motivo. Letra B. Será cabível? Não. Letra C. Não é cabível em razão da decisão impugnada ser anterior à súmula vinculante. Está aqui. Essa é a justificativa. A décima questão. C de casa. 11ª.
A ADPF foi uma inovação introduzida pelo legislador constitucional e tem previsão constitucional em seu artigo 102, parágrafo 1º, e será apreciado, inclusive, em fatos anteriores à Constituição de 88. Já falamos sobre isso. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Será cabível a ADPF mesmo quando houver outras medidas? Não. A ADPF é só quando não houver outras medidas. É subsidiariedade. B. Todo partido político terá legitimidade de propor a ADPF? Não. Partido político com representação no Congresso Nacional. C. Pode ser proposta por prefeitos de municípios? Não. E D. A ADPF tem caráter... Porque a ADPF é o mesmo da ADI e da ADC, os legitimados, lá do artigo 103, tá? E letra D. A ADPF tem caráter de ação subsidiária e só será cabível quando não houver outro meio eficaz e capaz de sanar o problema. Tranquila essa 11ª. Tranquilíssima. 12ª. Então, ó, 11ª, letra D. 12ª. De acordo com a Lei 9882, mais uma sobre a ADPF. Vamos lá. Primeira assertiva. Caberá também à ADPF quando for relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Perfeito. Perfeito. É o que a gente vem falando sobre a ADPF. 2. Podem propor a ADPF os legitimados para a ADI? Perfeito. Falamos na questão anterior, inclusive. E 3. O STF, por decisão da maioria simples de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental? Não, da maioria absoluta. Apenas 1 e 2 estão corretas. Eu vou marcar a letra D, de dado. Tranquila também. 13ª. Agora, ó, com base no que dispõe a Lei 9868, sobre a DI e a ADC, olha só. Analise as assertivas a seguir. A primeira assertiva. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 15 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato. Não. Diário Oficial da União, Diário da Justiça. Não precisa de Diário Oficial da União. 2. A medida cautelar dotada de eficácia intrapartes será concedida com efeito ex tunc. Não, medida cautelar, efeito ex tunc. Ela retroage, tá certo? Cuidado. Salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Não. E terceira, né? A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior à caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Perfeito. Apenas a terceira assertiva está correta, de acordo com a Lei 9868, então letra C, de casa. 14ª, no âmbito das discussões contra a reforma do Estado, um dos temas mais debatidos consiste na reorganização do Poder Judiciário. Nos termos da Constituição Federal, a lei que venha dispor do Estatuto da Magistratura será, artigo 93. Artigo 93, Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. Está lá no artigo 93. E o único órgão que pode falar sobre esta lei complementar é o STF. O STF é quem detém iniciativa reservada sobre o Estatuto da Magistratura. Se outro órgão iniciar um processo legislativo de mudança no Estatuto da Magistratura que não é o STF, esta lei será inconstitucional por vício de iniciativa. Então, só quem pode mudar é o STF, artigo 93 da Constituição, tá certo? Então, o Estatuto da Magistratura, lei complementar. Vamos lá? Letra A, será uma lei ordinária? Não. Será uma lei complementar? Assegurado concurso público para ingresso? Perfeito. Continua tendo que ser concurso público, mas tem que ser modificada por lei complementar, artigo 93. Lei especial, lei resolutiva, não. Para com isso, tá certo? Lei complementar. 15ª, na hipótese de lei municipal, contrariar concomitantemente dispositivo presente na Constituição Federal e repetido na Constituição Estadual, já vimos uma questão sobre isso. Se for direto para o STF, é uma ADPF. Se for direto para o Tribunal de Justiça em relação à Constituição Estadual, eu posso ajuizar uma ADI de uma lei municipal? Pode, desde que seja contra a Constituição Estadual lá no Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Bacana? Sendo assim, letra A. Caberá ação direta de inconstitucionalidade perante o STF? Não. A ADPF perante o STF, contra o Tribunal de Justiça. Perante o Tribunal de Justiça, perdão. B. Caberá ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado respectivo. Acabamos de falar sobre isso, letra B corretíssima. 16ª, não caberá ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça? Caberá.
E letra D, somente se admitirá o controle difuso de constitucionalidade, por favor, né? Então, 15ª, tranquila também. Tranquila também. 16ª, no que se refere às espécies de inconstitucionalidade, julgue os itens a seguir. A inconstitucionalidade por ação pressupõe a violação da lei constitucional pelo silêncio legislativo. Opa! Se é por ação, não é por silêncio. Ação eu ajo, aqui é por omissão, por favor. É uma questão de lógica, né? A primeira assertiva está falsa. Segunda assertiva, a inconstitucionalidade formal, já falamos sobre isso nas nossas aulas, inconstitucionalidade formal em relação ao processo, tá? Verifica-se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação. Perfeito, até aqui. Vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. Perfeito, perfeito. Isso é inconstitucionalidade formal. Terceira, a inconstitucionalidade por vício material expressa uma incompatibilidade de conteúdo substantivo entre a lei ou o ato normativo e a Constituição. Exatamente, show de bola. Que viola, por exemplo, uma cláusula pétrea. Então, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Então, vamos aqui, letra C de casa. Tá? Pessoal, às vezes eu viro de lado aqui, é porque eu estou com a tela, tá? Vamos lá. 17ª. Então, ó, 16ª, letra C, 17ª. Quanto à ação declaratória de constitucionalidade, ADC 9868, lembrando que a ADC é só para ato ou lei federal, é a principal diferença para a ADI, que a ADI é contra a lei ou ato normativo federal e estadual, a ADC é só para a lei ou ato normativo federal, tá certo? Julguem os itens que se seguem, vamos lá. 1. Podem propor a ADC, podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, Presidente da República, ministro da Câmara dos Deputados, ministro do Senado Federal, Procurador-Geral da República. Perfeito. São os legitimados do artigo 103. 2. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar. Exato, medida cautelar, maioria absoluta. Já corrigimos uma questão anterior falando que era maioria simples e estava errada. Então, maioria absoluta para deferir pedido de medida cautelar. Na ADC, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Lembrando que essa suspensão, tá certo? Ela pode ser até por 180 dias. E terceira questão, efetuado o julgamento, proclamar-se a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros. É claro, se tem 11 ministros, 6 maioria absoluta, né? Maioria de 11, 6. Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Perfeito, todas estão corretas. 1, 2 e 3 corretas, vamos lá. É correto que se afirma em D. 1, 2 e 3. Show de bola, pessoal, vamos lá. 18ª, curtinha, olha só, nos termos da Constituição de 88, Conselho Nacional de Justiça, artigo 103b. Conselho Nacional de Justiça, trazido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, está lá, artigo 92, inciso 1A. Ele é órgão do Poder Judiciário, mas não tem poder jurisdicional. Ele é órgão de controle interno do Poder Judiciário, tá certo? Ele analisa processos administrativos, mas não processos judiciais. Aí nós temos aqui uma coisinha que é muito cobrada sobre o CNJ em relação à sua competência, já que é órgão de controle interno. Olha só, o Conselho Nacional de Justiça, ele deve rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares dos juízes de primeiro grau julgados há menos de 2 anos. Falso. Julgados há menos de 1 ano. Julgado há menos de 1 ano. Está lá no artigo 103b, se você tem que ler. Se você tem que ler as competências do CNJ, tá? B. Ele formula políticas judiciárias nacionais, produz estatísticas de produtividade e outros diagnósticos. Perfeito. Submetidos à ratificação do STF? Não, não precisa de ratificação do STF em relação a isso. C. Pode sofrer impugnação de suas decisões no STF? Pode. A contradecisão do CNJ, eu vou para onde? Vai para o STF. Letra C está corretíssima. E letra D, define o regime jurídico que regula a carreira da magistratura? Não. Isso está na Constituição, no artigo 93, e no Estatuto da Magistratura, que é uma lei complementar. Nós já vimos. Tá certo? Sendo assim, letra C de casa. 19ª. Determinada Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria parlamentar denominado Férias na Escola. Câmara Municipal, então, é lei municipal.
pelo qual o município deveria implantar o projeto junto às escolas municipais, no qual olha que redação confusa, né? No qual os alunos e seus pais ou responsáveis legais poderiam praticar diversas atividades recreativas e esportivas, organizadas e comandadas pelos professores das próprias escolas, e estes, que poderiam aderir voluntariamente ao projeto, receberiam um abono salarial pela sua participação nas referidas atividades. O projeto, porém, foi vetado pelo prefeito, mas seu veto foi rejeitado e a própria Câmara acabou por promulgar a lei. Opa, veto, né? Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta quanto à providência que o prefeito pode tomar nesse caso. Letra A. Ele pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, alegando vício de iniciativa de lei com base na simetria das normas constitucionais. Eu quero que você entenda o seguinte, vamos parar aqui um pouquinho. Olha só. Está falando de atividades recreativas e esportivas comandadas pelos professores das próprias escolas, que receberiam um abono salarial. Eu estou falando aqui de aumento de despesa pública no âmbito do município, de estruturação do próprio poder público executivo municipal. Esta lei só poderia ser de iniciativa do prefeito. Então o prefeito agiu corretamente ao vetar? Sim. Aí foi lá a Câmara Municipal e derrubou o veto do prefeito. Tá errado? Tá. Porque só quem poderia dar início a este projeto era o prefeito. Mesmo que o prefeito sancionasse, a lei seria inconstitucional. Porque vício de iniciativa não se convalida, não pode ser sanado, tá certo? Aí vem a letra A e diz que o prefeito pode ajuizar uma ADI. Peraí, professor, mas é lei municipal. Peraí, mas a ADI de lei municipal é no Tribunal de Justiça. Pode? Pode. Então está correta a letra A está corretíssima. A letra A está corretíssima, a ADI perante o Tribunal de Justiça, sem nenhum problema. Se fosse no STF, aí sim, era ADPF. Bacana? Deu para entender? Letra B, nada pode fazer? Pode. C, pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF? Não, seria ADPF. D, embora em tese caiba ação judicial, a sua forma de conteúdo não padece qualquer vício? Padece, eu expliquei por quê. Por isso, 19ª apenas a letra A. Vamos para a 20ª. De acordo com a Constituição de 88, a homologação de sentença estrangeira, a extradição solicitada por Estado estrangeiro e a concessão de exequato às cartas rogatórias serão processadas e julgadas originariamente pelo... Homologação de sentença estrangeira e concessão de exequato, nós já sabemos que é o STJ. Está lá no artigo 105, inciso 1 da Constituição. Só que extradição, meus caros, extradição é do Brasil com outro país, aqui é só pelo STF, é o STF quem decide. Então é STJ, STF, STJ. Letra A, STJ nas três hipóteses? Falso. STF na primeira? Falso. STF na primeira? Falso. Aí só sobrou a letra D. STJ, STF e STJ, respectivamente. Bacana? Show de bola? Vamos em frente. 21ª, Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido injustificamente autos em seu poder além do prazo legal, devolvendo-o sempre ao cartório com devido despacho ou decisão. Perfeito, juiz correto. Exerce a sua função na mesma instância para a qual foi promovido por antiguidade há 2 anos. Opa, isso aqui é importante, há 2 anos. Já tendo figurado por 5 vezes alternado em lista de merecimento para promoção de entrância para entrância, integrando atualmente a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Só para deixar claro, lá no artigo 93, a promoção do Rodolfo é obrigatória. Se ele figurar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de promoção por merecimento, a sua promoção ela é obrigatória. Certo? Sendo assim, em conformidade com a Constituição Federal de 88, lá no artigo 93, e considerando apenas os dados fornecidos, Rodolfo, letra A, não pode ser promovido? Pode, já falamos que é obrigatório. Não pode ser promovido? Pode. C, deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes na espécie. Letra C, corretíssima. Aí vem letra D. Deve ser promovido por merecimento, sendo que o tribunal somente poderá recusar tal promoção pelo voto fundamentado de 2/5 de seus membros? Falso. Conforme o procedimento próprio assegurado na pela defesa? Totalmente falso. Letra C, resposta correta. 22º, o Tribunal de Justiça do Estado Alfa proferiu o acórdão no qual foi aplicada a lei estadual que manifestamente contrariava a lei federal. Considerando que a instância ordinária foi devidamente exaurida, preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível a interposição de recurso. Opa! Olha só que interessante. 22ª
a questão. Proferiu acórdão, o Tribunal de Justiça proferiu acórdão, no qual foi aplicada a lei estadual que manifestamente contrariava a lei federal. Se contrariar a lei federal, a Constituição Federal, eu vou para onde? Eu vou com um recurso extraordinário lá no STF, tá certo? Recurso ordinário pelo STJ? Não, não é recurso ordinário. Muita gente poderia ficar em dúvida aqui, ó, letra C ou letra D. Tenho certeza que muitos marcariam a letra D. Recurso especial a ser julgado pelo STJ. Ah, porque é lei federal, mas você esquece que o recurso extraordinário também pode ser utilizado aqui, no caso, contra a lei estadual, contraria a lei federal ou a Constituição Federal. Portanto, letra C de casa é a nossa resposta correta. Artigo 102, inciso 3 da Constituição. Artigo 102, inciso 3 da Constituição. Vamos em frente, 23ª questão. A Câmara Legislativa do município TXP aprovou uma lei, municipal obviamente, regulamentando a proteção ao meio ambiente daquela localidade. Perfeito. Em ação movida por empresa de construção pretendendo anular a penalidade que lhe foi imposta pela municipalidade por suposto desrespeito à legislação ambiental, é alegada a inconstitucionalidade daquela lei municipal pela via incidental, sob o fundamento de já existirem norma federal e estadual disciplinando a matéria. Normas federal e estadual, né? A questão devia ter colocado aqui. No controle difuso de constitucionalidade, a questão deve ser decidida pela... a lei municipal. Já existe norma federal e estadual disciplinando a matéria. Mas se a lei municipal estiver suplementando a legislação federal e suplementando a legislação estadual, ela não é inconstitucional, ela só não pode contrariar. Mas ela não é inconstitucional por si só. Então vamos lá. Letra A. É inconstitucionalidade da lei, uma vez que se trata de competência concorrente, a existência de lei federal veda a elaboração de planos legislativos de outros entes federativos? Claro que não. Tá certo? Competência concorrente, União, Estados, União, normas gerais e Estados, normas suplementares. E o município, artigo 30, inciso 2, também pode legislar de forma suplementar. B. Pela constitucionalidade, porquanto a lei municipal estaria legislando sobre matéria de interesse local. Não, não é matéria de interesse local, ela está suplementando a legislação federal e estadual. C. Pela inconstitucionalidade, porquanto, embora se trate de matéria de interesse local, não é. Tá certo? E letra D, constitucionalidade, perfeito, desde que o município exerça competência para legislar sobre meio ambiente, com a União e o Estado no limite de seu interesse local, suplementando a legislação, perfeito. E desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos. O que é isso que ele está falando aqui? Desde que esteja suplementando a lei da União e a lei do Estado. Artigo 30, perfeito, inciso 2, letra D está corretíssima, não tem nenhum problema. 24ª. Maria, juíza de direito titular há muitos anos da Vara Única da Comarca Alfa, proferiu decisão que desagradou os interesses de diversas pessoas poderosas, as quais propagaram que iriam providenciar sua retirada forçada da comarca. Para por aí. Juiz, ele tem 3 garantias: irredutibilidade de subsídio, vitaliciedade e inamovibilidade. Ela não pode ser retirada só porque desagradou os interesses dos poderosos daquela localidade. Tá certo? Ela só pode sair dali por promoção ou então por interesse público do Tribunal de Justiça, do tribunal ao qual ela pertence. Tranquilo? Juiz de Direito, Tribunal de Justiça. À luz da sistemática constitucional, em relação à remoção de Maria da Comarca Alfa contra a sua vontade, é correto afirmar que pode ser livremente efetivada? Não. Garantida a inamovibilidade, por favor. Só pode ocorrer por decisão judicial? Não. Por decisão administrativa do tribunal ao qual ela está vinculada também. Pode ser efetivada apenas por decisão do presidente do Tribunal de Justiça? Não, por favor. E letra D, só pode ocorrer por motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta do colegiado competente. Perfeito. Artigo 93, inciso 8 da Constituição. E a maioria é absoluta. Tema delicado, portanto, maioria absoluta. Letra D. 25ª. João, juiz de direito, respondeu a processo disciplinar no âmbito do Tribunal de Justiça e foi absolvido. Insatisfeito com a absolvição, Pedro, o representante, decidiu levar o caso ao conhecimento do CNJ. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Justiça, olha só, se o processo foi decidido há menos de um ano, o CNJ ele pode rever de ofício ou por provocação.
Tranquilo isso daí? Então, letra A. Não pode reexaminar o caso em razão da autonomia? Pode. B. Somente poderia reexaminar o caso se a decisão tivesse sido desfavorável a João? Não. Somente poderia reexaminar o caso a pedido do Ministério Público? Não. E, letra D, pode rever o caso até 1 ano após a decisão do Tribunal de Justiça. Essa daqui. Artigo 103-B da Constituição Federal. Isso cai, pessoal, num ano. 1 ano para rever os processos, tá certo? 26ª. Ao analisar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, em tramitação na Câmara dos Deputados, um deputado federal entende que essa PEC fere uma cláusula pétrea. Opa, já vimos uma questão parecida. O deputado federal ele pode ingressar com mandado de segurança aonde? No STF. Controle preventivo de constitucionalidade. Segundo o direito pátrio, com o objetivo de impedir a continuidade do trâmite dessa espécie normativa, esse parlamentar, letra A, poderá ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade? Não. Isso aqui é controle repressivo. Estou falando de projeto de emenda. B. Poderá ajuizar uma DPF? Mesmo motivo da letra A. Está falso. C. Deverá aguardar eventual aprovação da PEC? Não, por favor. E letra D. Poderá impetrar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. A letra D está corretíssima. Olha só, nós tivemos 4 questões de letra D, 23ª, 24ª, 25ª, D. Se você está inseguro, repito, no momento da prova, você, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. E aí você vai mudar a questão e vai errar. Se você está seguro da sua resposta, se você estudou, deixa lá. Por mais que os itens estejam repetidos, deixa lá. Tá certo? Tudo D? Então tá aí. 27ª. Linneu é juiz federal titular da vara de competência mista e deve decidir acerca de sua competência com relação a 3 processos que lhe foram distribuídos. O primeiro trata de causa de ação referente a acidente de trabalho, na qual a entidade autárquica federal INSS figura como Opa, acidente de trabalho? O que é isso daqui? Acidente de trabalho, eu vou para onde? Para a Justiça do Trabalho, tá certo? Vou para a Justiça do Trabalho. O segundo se refere à causa entre Estado e estrangeiro e município. Opa, Estado, estrangeiro e município, Justiça Federal. E o terceiro versa sobre crime contra a organização do trabalho. Crime contra a organização do trabalho, Justiça Federal. Lembrando que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Com base na Constituição Federal, Linneu deve dar-se por. Linneu é juiz federal. Então ele não pode analisar a primeira questão, que fala de acidente de trabalho. Ele é incompetente para processar e julgar a primeira causa. E competente para processar e julgar a segunda e terceira causa. Perfeito. Foi isso que a gente falou. Estado, estrangeiro e município, Justiça Federal. Crime contra a organização do trabalho, Justiça Federal. Perfeito. Acidente de trabalho contra o INSS. Opa, Justiça do Trabalho. Tranquilo isso daí? Perfeito? Vamos lá. Cadê? 28ª. Quando a lei ordinária, publicada sob o regime constitucional revogado, mantém a sua validade de frente à promulgação de uma nova Constituição. Opa! Eu tinha uma lei que era anterior à Constituição de 88. Lei antes da Constituição Federal de 88. Para saber se essa lei está de acordo ou não com a Constituição, não vou dizer que ela é constitucional ou inconstitucional. Eu vou dizer se ela foi recepcionada ou não. É a teoria da recepção, 28ª letra A. Hierarquia constitucional, força normativa, adequação. Por favor. Teoria da recepção. Inclusive, eu vou utilizar qual instrumento aqui? ADPF. Para saber se ela foi recepcionada ou não. Bacana? 29ª. Considere hipoteticamente que em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou que a Lei X é inconstitucional. Lei X é inconstitucional. Apesar da referida declaração, determinado tribunal continuou a aplicar os termos legais declarados inconstitucionais em processos que o Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região figurava como parte, causando uma série de prejuízos ao Conselho. Opa, se foi olha só, controle concentrado de constitucionalidade, os efeitos dessa decisão são erga omnes. Então todos devem aplicar aquela decisão. Se o STF diz que é inconstitucional, o tribunal não pode violar aquela decisão. E se violar, caberá o quê? Uma reclamação ao STF. Sendo assim, visando a garantir a autoridade da decisão exarada pelo STF, promulgada, decidida pelo STF, né, a decisão prolatada pelo STF, é correto afirmar. Não existe instrumento jurídico? Existe. Reclamação. B. Que as decisões que não dão vigência à declaração de constitucionalidade deverão ser apresentadas nos autos da ação. Não tem nada a ver isso daqui, pelo amor de Deus.
C. Deverá ser apresentada reclamação ao STF, visando a preservação da respectiva competência e garantia da autoridade das próprias decisões. Perfeito. Reclamação constitucional. Efeito erga omnes. Não pode. E a última questão, Maria, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou mandado de segurança contra ato ilegal, de autoridade estatal. A ordem requerida foi indeferida por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, órgão competente para conhecer originariamente do pedido. Na avaliação da Defensoria Pública, o acordo proferido é manifestamente contrário à ordem constitucional. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição de 88, o acordo proferido, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos em lei, pode ser impugnado via... O acordo indeferiu pelo Tribunal de Justiça. Indeferiu pelo Tribunal de Justiça. Eu estou falando de mandato de segurança. Sendo assim, caberá o quê? Vai para... É manifestamente contrário à ordem constitucional à luz da sistemática. Eu estou falando do mandato de segurança, indeferido pelo Tribunal de Justiça. Vai para onde? Vai para o STJ. Cuidado, tá certo? E se foi pelo Tribunal de Justiça, incompetência originária, é recurso ordinário para o STJ. Tenho certeza que muitos colocariam recurso extraordinário para o STF, ou então recurso especial para o STJ. Não. Se a competência originária é do TJ, é recurso ordinário para o STJ. Bacana? E eu estou falando de mandato de segurança. Professor, onde é que está isso? Você vai encontrar isso lá no artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal. Letra A, recurso especial? Não, muita gente marcaria a letra A, tenho certeza. B, recurso ordinário, perfeito. Ser julgado pelo STF? Não, existe o STJ antes. Letra C, recurso extraordinário a ser julgado pelo STF. Muita gente também marcaria a letra C, mas o correto é a letra D, ó. Recurso ordinário a ser julgado pelo STJ. Letra D, portanto, é a resposta correta. Meus amigos, obrigado por vocês me assistirem até aqui. Força, continue com força, foco e fé, vai dar certo. Disciplina sempre. Aproveite esse momento para ampliar seus conhecimentos. Não se deixem abater pela pandemia, por nada, e que tomara que a vacina chegue o quanto antes a todos nós. Bacana?